começar falando para vocês, o primeiro apetrecho, eu estou começando a falar aqui com as meninas sobre os apetrechos, né, que podem impactar na amamentação de vocês. Eu vou começar agora com o primeiro apetrecho, tá, que eu separei aqui para trazer para vocês. O primeiro apetrecho é o que é o mais comum, é o que a gente mais vê, é a chupeta. E aí você deve se perguntar assim, gente, mas como eu tenho um filho, como eu tenho um bebê, como eu tenho uma criança e ela não usa chupeta? Gente, isso não existe, não tem jeito, não é possível, isso é irreal. Quando ele chorar, o que eu vou fazer? Acontece o seguinte, antes de falar do impacto da chupeta, vamos entender um pouquinho por que a gente usa a chupeta. O intuito de usar a chupeta, e aqui eu quero que vocês entendam, gente, que não tem... não vou ser militante na cabeça de vocês, não usa de jeito nenhum, não. Eu vou trazer informação. E você, com a informação que eu vou trazer para você, você vai fazer a escolha consciente, o que cabe para mim ou não. E tudo certo, não tem nada de errado. Mas é importante que você entenda o risco e que você saiba que isso pode prejudicar a sua amamentação de certa forma. Tem bebês que não têm prejuízo, eu vou explicar isso para vocês, mas tem bebês que podem ter. Eu sei se você vai ter? Não. Você sabe? Não. É só usando ou não usando. Então é um risco. Mas é uma escolha consciente e tá tudo certo com quem escolhe. Não tem problema nenhum, não tem julgamento em nada do que eu vou trazer para vocês. Então isso tem que ficar muito claro, tá? Mas é importante a gente entender o seguinte, que a gente usa o bebê, a gente oferece a chupeta para o bebê no intuito de que acalente esse bebê, que esse bebê pare de chorar. E o choro é a única forma que esse bebê tem de se comunicar com a gente, é através do choro. E um bebê recém-nascido, ele não chora só por fome. Um bebê recém-nascido, ele chora para se comunicar. Ele chora por vários motivos. Ele chora quando ele está com fome, ele chora quando ele está com frio, ele chora quando ele está longe de você. Lembra que eu comecei dando uma introduçãozinha para vocês sobre as necessidades do bebê, sobre essa necessidade de ficar próximo de você, de ficar juntinho de você, de ficar, né, pertinho ali de você. Esse bebê, ele chora porque ele fez cocô, ele chora porque ele fez xixi, ele chora porque ele está entediado, ele chora para se comunicar. Eu falo para você que para mim aqui tá bom, não tá? Tá confortável, não tá? Eu tô com frio, tô com fome. Eu falo, o bebê não consegue falar, ele chora. E aí a gente usa, e ele nasce com uma necessidade inata, primitiva mesmo, que é a sucção. Lá dentro do útero ele já está sugando, lá dentro do útero ele suga a mãozinha dele e tudo. Quando ele nasce, ele tem essa necessidade de sucção, esse reflexo de vir sugar muito exacerbado. E ele supre essa necessidade ou sugando a mama, ou ele supre essa necessidade sugando uma chupeta. A sucção acalenta. A sucção acalenta. Tanto que o bebê, eu vou ensinar para vocês, amanhã, principalmente quem vai estar no evento amanhã, não está escutando? Ninguém está me escutando? Tá escutando? Dani, testa seu som aí. A Dani tá falando que não tá escutando. Você tá com o microfone ligado? Você tá com fone de ouvido? Só um minutinho, menina. É só olhar o áudio da Dani aqui. Dani tá com fone. Seu microfone tá ligado. Mesmo assim, não escuto. Uai, que estranho. Mas alguém tá vendo pelo telefone, pelo celular? Tá vendo pelo celular? Isete. Meu celular, de repente, é o fone. Se ela tirar o fone, acho que ela consegue ouvir. Tenta tirar o fone, Dani, ver se melhora. Ela falou que já tirou o fone e não consegue. Mesmo assim, não tá escutando. Olha se tem alguma configuração aí, do lado da sua câmera aí, do áudio. A Isabela tá falando que também tá no celular e tá escutando. Olha a sua configuração do ladozinho, Dani.
perto aí do microfone, para ver se você consegue ativar o áudio. Bom, então, como eu estava falando para vocês, da chupeta. Então, a gente usa essa chupeta nessa sensação realmente de acalentar esse bebê, né? De deixar esse bebê acalentar ele naquele momento. E existem outras, inúmeras maneiras da gente tentar acalentar o bebê. Claro, gente, que 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, que esse bebê está chorando, que você não consegue, você se rende à chupeta, você sabe que ali, de certa forma, ela pode te ajudar. Então, é importante a gente ter essa consciência de que se realmente nesse momento eu não conseguir nenhuma outra alternativa para acalentar meu bebê, eu tentei de tudo, ele não parou de chorar e eu vou usar, mas eu sei dos riscos que eu estou expondo a esse bebê. Por quê? Ela acalenta sim, só que ela pode trazer prejuízo para minha amamentação. E é nesse ponto que eu quero chegar para vocês. Acontece o seguinte, que antes, quando vocês, a próxima vez que vocês passarem num corredor de farmácia ou de supermercado e olhar esses bugigangas aqui, né, para bebês, vocês vão olhar com outros olhos e vão lembrar de mim. Por quê? Alguém já reparou nessas letrinhas miúdas que tem aqui, ó, embaixo desses AP3? Se alguém já ganhou ou já comprou uma chupeta ou uma mamadeira e ela tá embalada, pega aí e lê. Toda chupeta e toda mamadeira vem com esse... Assim ficou melhor. Ó, vem escrito assim, ó, o Ministério da Saúde adverte. Eu vou ler para vocês. Dani, tá ouvindo? Ver se ela tá ouvindo. Toda chupeta e toda mamadeira vem com esse todo bico artificial, tá? Bico de silicone também vem com essa escrita. E o que ele fala aqui? O Ministério da Saúde adverte: a criança que mama no peito não necessita de mamadeira, bico ou chupeta. O uso de mamadeira, bico ou chupeta prejudica o aleitamento materno. Tá gravada. Ah, ela saiu. Então, prejudica o aleitamento materno. Isso significa que... Isso é uma lei, tá, gente? O Ministério da Saúde coloca isso aqui em letras miúdas porque é uma lei, não é porque ele é bonzinho, não. É porque tem uma lei que protege, para proteger a amamentação, e fala que todo apetrecho que pode trazer prejuízo para a amamentação, ele tem que vir com essa recomendação. Gente, só que fala sério, com tanta informação, tudo colorido aqui do lado, o nome e tal, essa letra aqui embaixo, pequenininha, você acha mesmo que alguém lê e entende a essência do que está falando? Você não acha que deveria ser o inverso, pelo menos? Porque é uma coisa que pode trazer prejuízo para a sua amamentação. E independente, tá, gente? Independente se é essa da Lilo, que pode ser um pouco mais barata, ou se eu tô falando dessa mais cara aqui, da Avente. Um kitzinho dessa aqui com 2 chupetas custa em média R$95. R$95. Aí eu tô falando para vocês que em média R$1.200 que custa tudo isso que eu tô falando, pode fazer a conta que vocês vão ver que é mais ou menos isso que custa. E aí o que acontece? Quando o bebê vem para o peito mamar, presta atenção que eu vou explicar para vocês. Quando esse bebê ele vem para o peito mamar, o principal fator na boquinha dele que ajuda a fazer a extração é a língua. Por isso que é tão importante, existe um teste que é obrigatório, mas a gente sabe, e vocês vão ver na prática, vocês vão me contar, porque a gente tem uma consultoria pós-parto, que não é feito, na grande maioria das vezes, nas maternidades. É feito por um odonto, ou por um fonoaudiólogo, onde avalia a boquinha do bebê, e a elevação de língua é muito importante para que esse bebê consiga mamar. E a gente tem bebês que nascem com esse freiozinho aqui, ó. E aí esse bebê não consegue fazer a extração eficaz do leite, o que ele precisa fazer. Esse bebê não consegue. Acho que a Dani ainda não está ouvindo. Esse bebê não consegue fazer a extração eficaz do leite, porque ele tem essa linguinha que a gente chama de linguinha presa. Eu vou explicar isso com detalhes para vocês depois, tá? E aí, o que acontece? Quando esse bebê ele vem para o peito, ele precisa da linguinha, porque pega a sua língua e joga no céu da boca. Faz agora esse exercício comigo.
no céu da boca, e ela vai passando, vai arrastando, vai arrastando, vai arrastando, até chegar. Dani, agora tá ouvindo. Ótimo, eu vi que você tá ouvindo agora. E você vai arrastar sua língua até o céu da boca, lá no fundo. E na hora que parar de ficar duro, vai ficar mole. Sentiu? Lá atrás, a gente chama de palato mole. Na sua boca é grande, ela é longa, né? Demora um pouquinho para você chegar. A boquinha do bebê é curtinha, a boquinha dele é menorzinha. O que ele faz quando ele vai mamar? Por que eu estou explicando isso para vocês antes de falar da chupeta? Para você entender como a chupeta pode prejudicar, você precisa entender como que seu bebê mama. Por isso que eu estou explicando isso para vocês. O seu bebê, ele pega o mamilo, o seu mamilo, aqui, ó, a sua auréola aqui, porque ele não mama aqui bem o mamilo, ele precisa da auréola. Então, ele pega a sua auréola, joga isso aqui lá no céu contra o céu, com a linguinha, que ó, meu polegar é a linguinha do seu bebê. Ele pressiona o seu mamilo contra o céu da boca dele, lá no palato mole, onde eu te falei para você levar sua língua, e ele vai fazendo esse movimento, como se fosse uma montanhazinha assim, ó. E ele vai extraindo o leite com a linguinha. A língua é o principal envolvido para ele fazer a extração do leite. Quando eu venho para a chupeta, o que esse bebê faz? Ele retrai essa linguinha. Então, a linguinha que ele usa para fazer a extração no peito, quando ele chupa a chupeta, ele faz assim, ó. Lembra da Meg dos Simpsons? Ela chupa a chupeta assim. E para ele poder mamar no seu peito é completamente diferente. Então, começa aí. A linguinha, que é muito importante na amamentação, quando ele chupa a chupeta, ele não utiliza. Ele retrai a língua. E na amamentação, ele precisa colocar essa língua para que ela fique mais protusa. Então, começa aí. Além disso, é completamente diferente o movimento que ele faz. Para ele sugar o peito, ele enche a boquinha, ele faz a força ali para sugar. Quando ele suga aqui a chupeta, ele fica só... Então é totalmente diferente. O que pode acontecer com esse bebê? Como ele fica, na grande maioria das vezes, com esse aqui na boca, ele começa a aprender a chupar isso daqui e quando ele vem para o seu peito, ele tenta repetir o mesmo padrão. Só que quando ele tenta fazer com o seu peito o que ele faz com a chupeta, não extrai leite. Normalmente escorrega para a pontinha do mamilo. Normalmente te machuca. E aí ele vem para cá e fala assim, ah não, que trem esquisito, não quero isso não. Volto para cá. Ah não, aqui é difícil, volto para cá. E o bebê, ele é muito esperto, ele aprende. E aí ele começa a aprender a usar esse aqui, que ele usa mais, e começa a desaprender a usar esse, a chupar, a sugar a sua mama para extrair esse leite. Então, ele pode colocar sua amamentação em risco, levando ao quê? A uma confusão de bicos. É diferente, o mecanismo da boquinha dele para poder chupar a chupeta é diferente da sucção no mamilo. Então, ele pode, na mama, desculpa. Então, ele pode realmente começar a confundir. É um risco. A grande maioria dos bebês que desmamam antes dos 2 anos não desmamou sozinha. Porque a confusão de bicos ela pode acontecer na primeira exposição, a primeira vez que usou, ou ela pode acontecer tardiamente, 8 meses, 10 meses, 1 ano e pouquinho, porque o bebê por si só ele não consegue, ele não tem maturidade para poder desmamar, ele vai desaprendendo e aí de certa forma de um dia para a noite, como mágica mesmo, ele recusa essa mama. E quando a gente não tem esse conhecimento, a gente fala assim, nossa, que gracinha, tá ficando independente, parou até de mamar meu peito. Não, gente, sinto muito, é confusão de bico, se o bebê desmamou precocemente, porque o desmame antes dos 2 anos é um desmame precoce e ele desaprendeu a mamar. E pode acontecer por causa do uso realmente desse apetrecho. Então, é um risco que a gente corre. Eu posso garantir que o seu bebê vai ter? Não, porque existem bebês também que mamam e usam chupeta e mamam aí durante muitos anos. É um risco, né? A gente não tem como prever. Eu vivi na pele confusão de bicos com o Gabriel, meu filho. Todo mundo chega em casa, né, gente? Eu falei isso pra vocês na última aula. Todo mundo chega, ai, que bonitinho, dá uma chupeta pra ele. Ai, tá chorando demais. Na maternidade, começou na maternidade com essa história, e minha avó falando e tudo. Me rendi, entrei com a chupeta. E aí, com 1 mês e pouquinho, o Gabriel recusava minha mama. Recusava. Eu falava, não é possível que esse trem é real, não é possível que isso existe de verdade. Recusa mesmo. Cecília, tem jeito de reverter? Tem. Como?
tira. Não tem jeito de reverter sem tirar. Não tem outra alternativa. Tem que tirar. E aí você tem que aprender outras formas de ajudar o seu bebê. E aí eu tirei a chupeta, e Gabriel, né, voltou a aceitar a mama, aprendeu de novo. E é tão cultural a questão da chupeta, porque eu lembro assim, ele pequenininho, as sobrinhas do meu marido lá na nossa casa visitando, falava assim: mas como que ele dorme? Como que um bebê não chupa chupeta? Como que isso acontece, né? Porque é natural, é cultural a questão da chupeta. Então a gente tem que entender, tudo bem, é cultural e tal, a avó fala que é bonitinho, mas tem riscos para minha amamentação. Mas é uma escolha particular de cada família e por isso que eu comecei por ela, que é importante falar. E aí eu já tô aqui no... Ô, gente, o chat está aberto, vocês podem perguntar. O intuito de fazer por aqui é que vocês podem abrir, a câmera está aberta, mas vocês podem abrir o microfone, podem entrar, perguntar, tá? Podem interagir, ficar à vontade. E aí, aproveitando a onda aqui, já que eu estou falando da chupeta, eu vou falar com você sobre a mamadeira. A mamadeira é outro item, né, que parece que sim, se eu não tiver mamadeira em casa, antes do meu bebê nascer, vai dar tudo errado, porque se não tiver leite, como é que ele vai tomar esse leite? E aí a gente ganha, né, a gente ganha no chá de fralda, a gente ganha da amiga, isso passa adiante. E acontece que, da mesma forma como a chupeta, eu expliquei para vocês, aquele mecanismo da linguinha, e aí o bebê faz completamente diferente aqui. Quando o bebê ele mama o leite na mamadeira, além dessa linguinha, ele tem uma outra questão, porque quando o bebê ele mama no peito, ele enche a bochechinha para mamar. Aqui ele faz assim, covinha. Tanto que covinha, quando o bebê está mamando no peito e tem covinha, é um sinal de atenção. Se vocês quiserem até anotar aí, é um sinal de atenção. Porque bebê que está fazendo covinha ao mamar, alguma coisa na pega não está certa. E a gente tem que observar, porque às vezes esse bebê faz uso também, por exemplo, de uma mamadeira e ele está repetindo esse padrão no peito. E uma outra coisa, além de gerar confusão de bicos, né, a mamadeira, ela pode gerar também confusão de fluxo. Por quê? O leite na minha mama, mais de 80% do leite que seu bebê mama é produzido durante a mamada. Ou seja, seu bebê vem para o peito e aí quando ele começa a mamar, ele mama o leite que está paradinho aqui nos alvéolozinhos, parado. Ele mama o leite que está paradinho aqui nos alvéolos. Normalmente esse leite, eu vou explicar para vocês, o leite magro, leite gordo, vou explicar em uma aula só sobre isso para vocês. Mas normalmente esse leite que está paradinho aqui, ele sai num fluxo bem lentinho. É como se fosse o que está parado. Quando esse bebê começa a sugar, seu cérebro entendeu que esse bebê está mamando, manda para o meu cérebro uma mensagem e tudo começa a funcionar, o que acontece? A ocitocina começa a trabalhar. E a ocitocina é um dos hormônios envolvidos na amamentação. E ela vem apertando esses alvéolozinhos e jogando um jato para a boquinha do bebê. Aperta os alvéolozinhos e joga um jato para a boquinha do bebê. E o bebê ama fluxo, o bebê ama jato. Por isso que, lembra que na última aula eu falei com vocês que que é interessante a gente tentar antecipar, não deixar o bebê sentir tanta fome? Por quê? O bebê, para ele mamar com fome é difícil, porque ele não aguenta esperar esses jatos. Aquelas gotinhas que saem no início, ele fala assim, esse trem não mata minha fome, não. Não, esse trem não vai dar certo, não. Eu preciso de volume, eu preciso de fluxo. E esse volume, esse fluxo demora um pouco para acontecer. E varia de cada corpo e varia de cada tempo, cada horário, né? O nosso corpo, ele é uma máquina, ele não funciona igualzinho toda hora, todos os dias. Então, esse reflexo de ejeção para acontecer, que é quando vem o fluxo maior de leite, ele pode acontecer normalmente entre 3, 4 minutos até 7 minutos. Então, é uma coisa que a gente tem que observar em cada mulher o que está acontecendo. Tanto que uma das formas de ajudar um bebê que está muito esfomeado é fazer uma ordenhazinha de 5 minutinhos, porque quando esse bebê vem para o peito mamar, meu peito já está com fluxo alto e o bebê já pega o fluxo que ele quer e ele consegue mamar muito melhor. Então, se ele está desesperado de fome, eu vou deixar ele mais um pouquinho, vou ordenhar, porque ele vai conseguir pegar o meu peito e mamar. Porque ele não tem paciência para esperar o fluxo chegar. E o seu corpo demora um pouquinho a liberar o fluxo. Aqui, gente, isso não acontece. Aqui na mamadeira, o fluxo é o mesmo. Se eu tenho 200 ml ou 10 ml, o fluxo que cai para a boquinha do meu bebê é o mesmo do início ao fim da mamada. E o bebê é esperto. O esforço que ele faz para mamar uma mamadeira, ele usa em torno de 3 músculos. Para ele mamar no peito, ele usa mais de 8 músculos. Para mamar no peito é uma academia, vocês vão ver na prática. Você transpira, o bebê transpira. É cansativo,
É como se o bebê realmente saísse da musculação ali, da aula de spinning ali, que ele sai, ai meu Deus, morrer. Desse jeito. Cansa pra caramba. Aqui não, gente. Aqui o fluxo é o mesmo, ele não faz esforço nenhum, ele faz e enche a boca. O bebê é esperto, ele conhece isso daqui e ele começa a aprender isso aqui. Aqui ele tem trabalho para fazer. O leite demora, o fluxo que ele gosta demora a sair. O bico é diferente, ele gasta menos energia. Aqui, né? Ele gasta menos energia. Aqui ele gasta mais energia. Ele gasta mais músculo. Em pouco tempo, esse bebê, ele pode, é um risco, eu não posso afirmar, mas a grande maioria dos bebês que são expostos ao uso de mamadeira desmamam precocemente porque desaprendem a mamar no peito. Por isso que é importante a gente entender como que o leite materno sai, como que acontece, para que você entenda que a confusão de bicos é real e porque é muito mais fácil ele mamar aqui do que ele mamar aqui. Ah, Cecília, mas então tá bom. Então, como que se eu precisar oferecer o leite, eu vou voltar a trabalhar? Eu já tô preocupada, porque aí falaram comigo que como eu vou voltar a trabalhar, é difícil pegar mamadeira, porque o filho da minha amiga demorou a pegar mamadeira, aí é melhor eu já dar mamadeira, pelo menos uma mamadeira já, né? Porque aí ele já vai acostumando quando eu voltar a trabalhar. Não, gente, eu vou dar aula para vocês sobre retorno ao trabalho, tá? Quando vocês voltarem a trabalhar, a gente vai fazer um grupo só para quem, que eu vou acompanhar vocês aí, tem muitas aulas. A gente faz um grupo só para quem está voltando a trabalhar, eu dou aula para você só sobre retorno ao trabalho para ficar tranquila, porque é possível voltar a trabalhar, manter o aleitamento materno se a gente fizer rotina de extração do leite e se a gente usar os recipientes corretos, que pode ser uma xícara de café, um copo de dose de cachaça, porque é o copo em boca aberta, e aí o bebê, você lembra que a língua é muito importante para ele mamar? Ele continua exercitando a língua, porque aqui ele recolhe igual um gatinho, ele vem, ó, recolhendo esse leite no copinho. Então, eu não tenho risco de confusão de bico. Então, eu protejo a minha amamentação. Só que você só vai estar segura a oferecer o leite para ele num copinho se você souber sobre isso. Ah, Cecília, mas meu bebê recém-nascido, meu leite não tá dando, não tá rolando, o trem não tá fluindo, eu vou dar a fórmula para ele na mamadeira, é mais fácil. Gente, pode ser mais fácil, mas é um risco. E não é que é mais fácil, é porque aqui te dá uma falsa sensação de que você tem tudo sob controle, o leite não vaza, não pinga. Aqui você precisa de um pouco mais de destreza, que você só vai aprender quando você for para a prática. A primeira vez você pode falar, ah, Cecília, é difícil demais, é difícil, vamos tentar de novo. Ah, é difícil, mais uma vez, vamos tentar, é prática. E a gente vai adquirir isso aos poucos. Se o seu desejo é amamentar, fornecer para o seu filho o melhor alimento que existe, respira fundo, vamos com calma, com paciência, que o seu bebê vai aprender. E vai dar tudo certo, é aos poucos. Tá? Dani, você quer falar? Pode abrir. Estão me ouvindo? Tô. Desculpa a confusão, gente. Eu tinha que apertar esse botãozinho. Eu acabei de falar aqui para ele habilitar meu áudio, por isso que eu não estava ouvindo vocês, tá? Ai, que bom. Deixa só eu falar um pouquinho dessa experiência, Cecília, que você está comentando de Claro. mamadeira e de bico. Claro. Porque eu tô na minha terceira gravidez. O meu primeiro filho saiu da maternidade com a chupeta. Eu, totalmente leiga, achei um espetáculo a tal da chupeta, porque o bebê fica realmente mais tranquilo, por conta daquela necessidade de sugar. Mas eu, hoje, ouvindo você falar, eu tenho plena certeza de que isso realmente atrapalhou o nosso processo. Porque a primeira dificuldade que eu tive foi dele pegar o meu peito. Ele não sabia. Aí minha mãe correu numa loja de bebê e comprou o bico de silicone. Eu vou falar sobre ele ao próximo. Pois é, foi uma salvação na lavoura naquele momento, mas eu entendo todos os riscos do bico de silicone. Se eu não tivesse colocado esse bico, ele não conseguiria mamar, porque eu não tinha o bico formado, eu não sabia que tinha essa pega correta, eu não fui bem orientada, realmente. Sim. Primeiro filho, a gente estava aprendendo. Mas, enfim, superamos, ele conseguiu pegar, só que ele mamou pouquíssimo, ele mamou até 5 meses. Na época, eu voltei a trabalhar com 4 meses e meio, e eu tive que dar mamadeira, porque eu também não fui orientada pela pediatra a tirar meu leite, tentar dar de outra forma. Ela já foi falando, você tem que introduzir a mamadeira. Ele começou a comer fruta e suco com 4 meses, para acostumar. E foi assim, imediato. Eu voltei a trabalhar com 4 meses e meio, com 5 meses, Frederico largou meu peito. De um dia para o outro. Ele não queria, eu tentava, eu punha na boca, não quis. Eu fiquei super frustrada com aquilo e falei, do próximo eu vou tentar de outra forma. Aí, Felipe, 3 anos depois, tentei de novo. O que eu fiz? Não dei chupeta. Já foi assim, um avanço. Primeira coisa, Felipe parece que nasceu sabendo mamar. É impressionante. E meu bico já estava formadinho também, eu não sei se tem a ver, Cecília.
porque assim, eu já estava com um bicão, assim, super pontudo. Eu acho que isso ajudou. Ajuda principalmente você, o seu psicológico também, e você também consegue ter mais destreza para fazer a pega, porque como você não tinha Sim, orientação, então você tem mais destreza para ajudar ele a fazer essa pega do que um bico plano. sim. Isso é real. Aí o Felipe, o que que eu fiz? Eu tive, na maternidade, as enfermeiras eu vi que elas estavam muito mais atentas a isso, mas não satisfeita ainda, eu fui na Odete Valadares, até comentei, né, na última live, que eu fui para pegar orientação, por quê? Porque o menino não saía do meu peito. E me falaram que era isso mesmo, que menino é guloso mesmo, que ele ainda estava aprendendo a mamar. E assim, eu fiquei firme e forte, só no peito com ele, para tentar seguir em firme. E assim, ele mamou até 9 meses, ele não quis chupeta nem por reza brava, eu também não insisti, porque eu já fiquei com essa cisma da chupeta. Mamadeira também eu não dei. E assim, ele mamou até 9 meses, eu voltei a trabalhar com 7, ele ainda ficou 2 meses mamando, mas da mesma forma, eu não tive a orientação assim do retorno ao trabalho, que eu acho que se eu tivesse tido, ele teria mamado muito mais. Pressa. Porque ele também largou espontaneamente, sabe? Aí, assim, e a mamadeira é exatamente isso, gente, é muito mais fácil. Eles não fazem esforço. E mamar, eles transpiram, eles ficam molhados, a cabecinha fica molhadinha, eles cansam, A né? gente fica. E assim, foi nítida a diferença assim, de uma experiência que eu tive com a outra. Agora eu pretendo fazer da melhor forma possível, quero seguir todos os seus conselhos, e como eu estou trabalhando em home office, assim, eu vou tentar amamentar o tanto que ela quiser, sabe? Eu quero seguir isso bem firme mesmo, porque a gente sabe da importância, e fora que é assim, é uma experiência maravilhosa, é cansativo, desgasta, mas assim, eu não me arrependo nem um segundo. Eu fiquei muito triste quando meu primeiro filho largou o peito rapidinho. Eu chorei, fiquei muito frustrada, muito mesmo. Me senti uma mãe menos melhor, sabe? Do que uma mãe que amamenta direto, assim. Mas agora eu tô firme aí, espero conseguir com todas as suas dicas. Estou gostando demais Ai, das que bom. orientações. Fico feliz com o Demais. retorno, com isso que você falou, por compartilhar, né? Obrigada também por enriquecer e compartilhar a sua história. Quando a gente escuta isso, a gente consegue ter uma visão também, assim, né? Ajuda a gente no que está acontecendo, porque a outra mãe é real, né? Não estou trazendo mentira para vocês. E, Exatamente, é né? real. É real. E, assim, só uma coisa nisso tudo que você falou, não se sinta diminuída por nada. A gente faz o que a gente sabe com o conhecimento que a gente tem. Sim, E por isso que eu falo que a informação é a principal causa que leva ao desmame precoce, porque você só entra com um bico artificial quando você não tem informação. Você só acha com que a certeza. mamadeira é melhor do que o seu peito quando você não tem informação. Então, quando você tem informação, a chance de levar a um desmame precoce é muito menor. Claro que a gente precisa de ter apoio, a gente precisa de colocar em prática, tem outros fatores, mas a falta de informação é o principal fator que leva ao desmame precoce. Então, assim, vocês estão aqui, vocês estão comprometidas, sabe? Vocês têm um compromisso com tudo isso. O que a Fundação Liberta está fazendo, né? Tudo isso que está oferecendo para vocês é muito diferenciado de qualquer outra instituição. Porque o que a gente sabe é aqueles workshops parecido com o que eu vou fazer amanhã para quem já está aí a partir da 26ª semana, assim, rapidinho, mas que eu não consigo passar toda a informação. Eu vou aprofundar, e principalmente porque já tem gente que vai ganhar bebê agora no próximo mês, né? Tem gente que vai conseguir acompanhar mais aulas aí antes do bebê chegar, mas é muito importante a gente ter esse acesso à informação. E dessa forma, com o tempo, igual eu estou trazendo para vocês, a gente consegue aprofundar em cada assunto, voltar, e através da repetição, isso entra na nossa cabeça, isso vai fazendo parte do nosso dia a dia. E, Dani, obrigada de verdade por compartilhar. A gente fiquem à vontade para poder compartilhar. E o retorno ao trabalho é real, porque um dos maiores motivos de me trazer a falar sobre a amamentação foi no meu retorno ao trabalho, né? Porque no meu retorno ao trabalho, o pediatra falou comigo, com 3 meses, que era impossível. Ele ironizou, ele bateu palmas e falou: se você conseguir amamentar, eu bato palmas. Eu fiz uma postagem no meu Instagram semana passada, contando um pouco dessa história, e tem uma foto do meu estoque de leite. E a minha vontade era de voltar nele e falar assim: olha, é possível, eu não falo isso para nenhuma mulher. Quantas mulheres o senhor já desmamou? Porque se eu não tivesse informação, eu teria desmamado meu filho, achando que não era possível. E meu filho ainda é alérgico à proteína do leite de vaca, que uma fórmula que custa em média R$ 200. A lata.
Pensa, um gasto dessa família, essa semana entrou em contato comigo uma mãe com um bebê de 5 meses, com alergia à proteína do leite de vaca, que desmamou nas primeiras semanas, querendo recuperar a amamentação, porque ela tá gastando em média R$ 2.000 de leite artificial com esse bebê por mês. Por mês. E assim, eu falei, eu não faço milagre, né? Mas para Deus nada é impossível. A gente pode trabalhar, mas assim, eu não consigo. Aí ela falou assim: você me dá garantia? Eu não posso dar garantia, gente. Não tem jeito, não depende de mim. Eu não posso, não sou eu, né? Felizmente. Tanto que a gente não deu continuidade, porque ela queria que eu desse garantia de que eu ia conseguir reverter para ela, porque ela já estava gastando muito. Eu não posso dar garantia disso, né? Isso é um trabalho que a gente faz desde lá de trás. Né, infelizmente, alguns profissionais, eles compactuam com isso, porque quando eu descobri a alergia do meu filho, o diagnóstico foi que eu tinha que desmamar, né? A solução para alergia, meu filho também teve alergia à proteína do leite de vaca, com 45 dias de vida eu descobri, o médico falou que eu tinha que desmamar. E é possível amamentar se eu fizesse a dieta, só que ninguém me informou isso, né? Eu fui pesquisar por conta própria. Então, isso é muito pesado, porque a gente chega num profissional e a gente quer ser acolhido. E a hora que o profissional fala, você acredita, você acha que é aquilo mesmo, né? O cara tá me falando, gente, não é possível. E isso é muito sério. E existem alternativas, o retorno ao trabalho, ele é planejado, sabe? No mínimo 30 dias antes da gente voltar a trabalhar. A gente tem um estoque, por quê? Aí eu vou entrar, então, antes de falar do bico de silicone, vou até falar da ordenhadeira. Porque o nosso corpo, às vezes você fala assim comigo, Cecília, eu não tenho leite suficiente porque eu tô ordenhando e não tá saindo nada. Gente, ordenha não é assim, não é de qualquer jeito. Para eu fazer uma ordenha, eu preciso ter planejamento. Diferente de fazer assim, a minha mama tá muito cheia, eu vou ordenhar para aliviar. Beleza, aí você faz de qualquer jeito mesmo, você faz ali um pouquinho, aliviou, você sentiu que aliviou, tudo bem, ótimo, perfeito, resolveu o seu problema. Para eu fazer estoque, eu tenho que ter rotina, eu tenho que ter planejamento, eu tenho que ter horário, porque o seu corpo, ele vai começar a entender, o leite não é produzido sob demanda? Se eu tenho uma demanda a mais de uma bomba sugando a minha mama, eu preciso dar tempo para o meu corpo responder a esse estímulo. E outra, o estímulo da bomba é diferente do estímulo do bebê mamando. O bebê é muito mais eficiente. Não fabricaram hoje uma bomba tão eficaz quanto um bebê mamando. E aí a gente tem que entender que a bomba não mede produção de leite. Tem o nosso estresse. Estresse é incompatível com ocitocina. São 2 hormônios que não batem. Então, se eu tô ali ansiosa para que ela ordenhe, eu vou voltar a trabalhar amanhã e eu não tenho nenhum frasco de leite, vai voltar sem frasco de leite, porque não vai sair. Porque o seu corpo, você está tão estressada, você está tão preocupada que o seu corpo não libera o leite. Não libera mesmo, não sai. Eu lembro que quando eu voltei a trabalhar, antes de voltar a trabalhar, eu precisei de deixar o Gabriel na crechezinha que ele ia ficar. E eu lá não tinha nenhum frasquinho de leite, eu lá ordenhando, e não saía nada. Eu falei, não tem leite, você fica desesperada, né? Calma, gente, é o seu corpo tá ali naquele momento. E aí muita gente fala assim, Cecília, eu preciso comprar uma bomba desde a gestação? Eu já preciso ter uma bomba? Isso é muito particular. O que eu preciso explicar para vocês? E agora eu não quero fazer marketing de bomba, que eu não faço marketing de nada disso, não é o meu papel, tá? Independente da bomba, o que eu falo para vocês? Qual que é o seu objetivo com essa bomba? Qual que é o seu objetivo com essa ordenhadeira? Por quê? O investimento da bomba é caro, é alto. Uma boa bomba, você vai comprar no mínimo e ela vai custar uns R$ 200. No mínimo, você pode comprar até por R$ 2.000, mas no mínimo uns R$ 200. É um investimento alto. R$ 200, gente, para uma coisa que você não sabe nem se você vai usar. Logo no início, você não vai precisar. Principalmente na época da pojadura, eu vou explicar para vocês o que é pojadura, pode ficar tranquila. Mas na época que sua mama tá mais cheia ali, né, que a gente fala a famosa descida do leite, a gente pode precisar fazer uma ordenha, mas a gente vai fazer ordenha de alívio, que eu vou ensinar para vocês. Porque eu só preciso aliviar essa mama. A bomba, ela faz estímulo. Se eu tô produzindo muito leite, mais leite do que o meu bebê consegue mamar, se eu venho com a bomba, eu posso piorar essa situação. Então, nesses primeiros dias, eu não recomendo bomba. O que eu recomendo? Você fazer ordenha manual para aliviar essa mama. Aí, daí a pouco, se precisar, se você quiser ter uma bomba, eu quero doar leite, ótimo, maravilhosa iniciativa, doação de leite, é bom para você, é bom para o seu bebê, não vai faltar para o seu bebê na próxima mamada, pode ficar tranquila. Então eu tô pensando em adquirir uma bomba. Qual bomba que você indica, Cecília? Então vamos pesar para você. Qual que é o seu... eu vou voltar a trabalhar e aí no meu trabalho eu também vou ter que ordenhar. Então uma ordenhadeira elétrica para você é melhor, porque otimiza seu tempo de ordenha no seu trabalho. Mas isso
não preocupe isso no seu enxoval. Não coloque isso como um item obrigatório no seu enxoval. Porque nos primeiros dias você não vai precisar da bomba. Ah, Cecília, mas se eu tiver algum problema com a minha amamentação, eu preciso... Aí a gente pensa e a gente consegue pedir na internet rapidinho, 3 dias está na sua casa e de última hora se precisar, existem vários lugares que alugam. Então a gente resolve, eu vou estar em contato com vocês. Não, a gente vai precisar de entrar com a bomba sim, Dani, por esse motivo. Eu avaliei, a gente vai precisar de entrar com a bomba porque a gente vai precisar de estimular a sua bomba. Então eu vou te indicar um lugar, você vai alugar essa bomba até a sua bomba chegar, porque você vai usar por mais dias, então é melhor você comprar. E a gente vai com calma. Não coloquem a bomba como item obrigatório no seu enxoval, porque em alguns lugares a gente vê. Aí a mãe compra desesperada, fala assim, então vou comprar uma mais barata. Aí compra uma bomba muito ruim. Aí, assim, é muito particular falar de marca, porque cada corpo responde de um jeito. Então, às vezes eu gosto de falar assim, tem uma amiga que tem? Testa dela. Experimenta, a gente quer esterilizar, você pode usar a bomba do outro, tem problema, se a gente esterilizar da forma correta. Testa antes de investir, porque aí você vê se você adapta com ela. Porque, por exemplo, a Getec é uma bomba que eu não adapto, mas eu tenho um monte de mãe que eu atendo que adapta. Eu tenho um monte de mãe que comprou bomba da Medela e que não adaptou e que ordenha manual. Ordenha manual. Então, assim, isso é muito particular de cada mãe. Por isso que é um item que eu não falo para você comprar, porque não é imprescindível para o seu enxoval. E essa aqui, inclusive, é manual, tá, gente? Essa bombinha aqui é manual. Então, assim, eu não coloco como imprescindível. Se vocês precisarem, eu vou ajudar vocês e aí a gente adquire. Então, não pode riscar do seu enxoval se estiver na lista. Ah, mas eu já quero comprar, vou voltar a trabalhar, eu sei que eu vou precisar. Então, ótimo, já investe, já está no seu plano, já compra, não tem problema nenhum. Mas se você ainda nem sabe a utilidade dela, deixa ela para segundo plano e se precisar, eu ajudo vocês na aquisição desse produto, que é um produto caro. E aí eu vou falar para você sobre o bico de silicone, que até a Dani trouxe o exemplo aí do bico de silicone. O que acontece? O bico de silicone, principalmente nas maternidades, na porta das maternidades, exceto o Neo Center em Belo Horizonte, mas todas as outras maternidades, do outro lado da rua tem uma farmácia. À toa não é. Aí você tá lá, o seu mamilo já tá machucado porque ninguém te explicou direito, na maternidade não dá tempo deles explicarem tudo, já tá doendo. E o bico de silicone ele é vendido também como protetor de mamilo. Aí a técnica de enfermagem vai lá te ajudar e fala assim, aqui, fala com o pai, aqui ó, vai ali do outro lado da rua, compra um bico de silicone pra gente ajudar ela, porque ela tá sentindo dor, coitada. Você no desespero, gente, você não quer nem saber, você vai lá e compra. Custa em média R$80 um bico de silicone. Aí você vai lá e compra, coloca no seu peito. Aí seu bebê tá aprendendo a mamar. Aí seu bebê já começa a mamar assim. Aí o que acontece? A gente fica super feliz, porque a hora que o bebê começa a mamar aqui, dá uma falsa sensação de alívio. Só que ele não consegue fazer aquilo que eu expliquei para vocês, de pegar aqui atrás para fazer a extração de leite. Ele começa a chupetar mais a pontinha do mamilo. Ao passar dos dias, começa a machucar mais e diminui a sua produção de leite. Por que diminui a produção de leite? Porque a extração que o bebê faz é ineficaz. Ele não está fazendo boa extração, ele está fazendo extração só aqui na pontinha. E isso prejudica a amamentação, prejudica a produção de leite. Além do que, ele começa a aprender a mamar com isso aqui, que ele não consegue mamar sem. É uma luta você colocar esse bebê para mamar sem esse negócio. Só que, de certa forma, você se sente protegida, porque toda vez que você tira esse bico de silicone, você vê um pouquinho de leite aqui. Você fala assim, nossa, mas pelo menos leite eu tenho. Não é falta de leite, porque eu tô vendo leite ali. Porque a sensação que a gente tem é que a gente não tá vendo leite, e aí você fala assim, meu Deus, mas então não tem leite. Mas aqui eu tô vendo, então esse trem até que é bom. Eu vejo um pouquinho de leite no final. E aí o bico de silicone, ele tem as reais indicações. E entre as consultoras de amamentação, a gente tem uma lei do Pequeno Príncipe, que fala: você se torna eternamente responsável pelo bico de silicone que você indica. Nunca uma boa consultora de amamentação vai te falar para comprar um bico de silicone e virar as costas para você e falar tchau, se vira. Porque o bico de silicone, ele tem indicação para colocar e para retirar. Ele tem prazo de validade. Ele é para restabelecer uma situação. Ai, não sei, meu bebê... Não sei. Vou dar um exemplo. Que pode ser... Eu não gosto de trazer exemplo, porque senão depois vocês pegam esse exemplo e falam que meu menino tem isso e eu falei para indicar o bico de silicone. O bico de silicone, ele é muito pessoal, ele é muito particular. Eu preciso avaliar você, eu preciso avaliar o seu bebê e para falar assim, olha, ô Zete, a gente vai precisar usar o bico de silicone sim, você vai comprar, vou te ensinar, vou acompanhar todos os dias. E daqui tantos dias a gente vai tentar retirar, porque seu bebê já vai ter restabelecido a situação pela qual eu te indiquei usar o bico de silicone. Ele tem indicações.
Só que não é o que acontece na realidade, porque na maternidade esse bebê já sai com bico de silicone por 2 motivos. Um, porque tá um pouquinho machucado o peito e ele é vendido como protetor de mamilo, ou porque essa mãe tem o mamilo plano ou invertido. Ninguém na maternidade consegue ensinar essa mãe a fazer a pega. É mais fácil mandar pôr o bico de silicone tem o bico, o bico, né? Dá a ilusão de que o meu bebê está conseguindo fazer a boa mamada, eu coloco o bico para resolver o problema com essa mãe e vou atender meu outro paciente ali do lado. E eu resolvi esse problema. E essa mãe vai embora da maternidade, com esse bebê aprendendo, logo nos primeiros dias, a mamar com esse negócio. Só que quem indicou essa mãe nunca mais vai ver essa mãe. E é muito difícil, sozinha, a mãe conseguir retirar o bico de silicone. E aí essa amamentação vai escorrendo pelas mãos dela. E eu te falo que pode acontecer com você. Por isso que é importante você saber. Se te indicar o bico de silicone, entre em contato comigo, me pergunta. Eu vou avaliar vocês têm direito a uma consultoria pós-parto, né? Pode ser feita na maternidade, se for o seu desejo. Eu indico fortemente que essa consultoria pós-parto ela aconteça ou na maternidade ou quando você chegar em casa, ali próximo da pojadura. E não espere quando, não, está tudo tranquilo, vou esperar. Porque antes a gente trabalha preventivamente, antes do problema acontecer. E aí, o que acontece? Se eu saio da maternidade com esse bico de silicone, com esse bebê desse jeito, é difícil depois a gente conseguir retirar. É impossível? Não, gente, não é impossível, mas é difícil. E aí eu posso ter comprometimento na minha produção de leite também. E aí, além de retirar o bico de silicone, eu preciso trabalhar com você estímulo na sua mama para a gente poder restabelecer ali uma produção de leite. Então, o bico de silicone você só vai comprar se a consultora de amamentação te acompanhar e te indicar. Da sua cabeça, do nada, você não vai fazer a compra desse item, porque ele pode prejudicar muito a sua amamentação, tá? Então, risca da lista de enxoval, porque é um item que, se precisar, você vai comprar realmente com indicação real do uso dele, tá? E aí eu vou trazer para vocês mais um apetrecho, que é a concha. Eu cheguei a falar um pouco sobre ela, mas vou aprofundar aqui. O que acontece? A concha de amamentação, existem 2 modelos lindos no mercado. Um que é com a base rígida e um que é com a base flexível, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês com a base flexível, tá? E quando eles indicam a base rígida, eles indicam assim. Eu falo fabricante, tá, gente? Lá na embalagem está escrito assim, você vai usar essa concha porque ela vai formar o seu mamilo, está escrito lá. O dia que você passar no corredor da Araújo, você lê, tira uma foto e me manda. Vai ser, se eu não estou mentindo para vocês. E ela fala que vai formar o seu mamilo. E aí você não tem, seu bico é plano, você já está morrendo de medo de amamentar, você vai lá e coloca achando que vai formar o seu mamilo. Acontece o seguinte, a gente tem um edema muito grande durante a gestação. E aí a gente tem um monte de ductozinhos que passam aqui, ó, que sai dos alvéolozinhos e vem aqui os ductozinhos aqui na saídazinha. E aí eu vou e taco essa concha e taco o sutiã aqui em cima. E eu tenho um edema. Você tem um edema na gestação, no pós-parto esse edema piora. E aí eu tenho uma grande chance com essa concha de começar a obstruir ductos antes do meu bebê nascer. Então, tem grande chance de obstrução de ductos. Na gestação, para formar a mamila, a gente não faz nada. A sensação é que quando o seu bebê nascer e ele começar a sugar, ele vai ajudar o seu mamilo a ficar mais protuso. Dani deu um exemplo maravilhoso. Na segunda gestação, ela percebeu que estava mais protuso. E nessa gestação, ela vai perceber mais ainda. O nosso corpo é muito inteligente. Ele vai se ajustando à necessidade daquele momento. E aí o seu bebê mamando, cada vez que ele mamar, esse mamilo vai ficando cada vez mais protuso. Não é isso aqui que vai fazer o seu mamilo ficar protuso. E pode prejudicar a sua amamentação antes dela começar. Aí no pós-parto, indicam a concha de amamentação para proteger o mamilo. Porque o seu mamilo fissurou por algum motivo ali, alguma pega, alguma coisa na amamentação não tá legal, e aí indica para proteger o mamilo. E aí aqui eu tenho 2 riscos. Eu tenho o risco de obstrução de ductos, porque eu estou pressionando aqui, eu tenho um edema muito grande, então eu tenho um risco de obstruir ductos, e eu tenho um risco de desenvolver candidíase mamária. Por quê? Vaza, pinga leite, o meu mamilo está fissurado, ele não respira, aí as bactérias adoram, os fungos adoram, meu mamilo fica aqui dentro, pingando leite, apertado, o dia inteiro.
E aí eu tenho chance de obstruir ductos e de desenvolver candidíase mamária. O que eu faço nesse caso, então? Cecília, meu mamilo está machucado, está incomodando. O que eu posso fazer para proteger nesse caso? Primeiro que, para seu mamilo cicatrizar, ele precisa ventilar, ele precisa respirar. Quanto mais livre você puder ficar, melhor. A lá Índia mesmo, mamas livres, tetas livres dentro de casa, se você puder. Se você não tiver vizinho, se tiver cortina na sua casa, enquanto você está em casa à vontade, fica com a mama de fora, que é melhor. E aí você Sem sutiã, inclusive, Cecília? Pode ficar sem sutiã. Não tem problema. Sutiã, não tem problema. Tá. Inclusive, boa pergunta, porque quando você vai amamentar, durante a mamada, é interessante você ficar sem nada, sem camisola, sem nada, porque os sutiãs de amamentação, eles têm essa partezinha, né, esse triangular, e nesse início da amamentação a gente tem esse edema muito grande, e inclusive o sutiã, ele começa a prender um pouquinhozinho dos ductos. Então é importante, durante a mamada, como o leite é produzido enquanto o bebê mama, quando o bebê vem mamar, a gente sente, vocês vão sentir isso na prática, a mama enchendo, como se fosse uma fisgadinha dessa mama enchendo, isso tudo pode atrapalhar e prejudicar a amamentação. Então, durante a mamada, tira tudo, tira blusa, tira camisola, tira sutiã, fica sem nada, para você conseguir... Mas aí como é que faz? Como é que faz com o peito que vaza? Porque, por exemplo, o meu caso era assim, eu tava dando um peito, E o outro pingava. Aí, aí o que eu fazia? Eu usei essa concha, tá, gente? Mas eu não usei para formar mamilo, não. Eu usei porque pingava o leite só para recolher, para aquele leite não ficar pingando em mim. Então eu colocava essa concha e depois tirava. Esse aqui eu recomendo, tá? Só que o meu aqui, eu atendi e eu deixei ele com a mamãe, porque a gente não achou para comprar aqui. Agora eu preciso pedir na internet. Tá. Eu vou te mostrar o que é indicado você usar. Peraí que eu vou pegar na porque internet. eu usava ou essa concha, ou então o absorvente de seio mesmo, porque era assim, era batata, mamava num peito, o outro pingava. Então, o que é ficava indicado? toda suja. Então, o ideal nesse caso aí, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para mostrar. O indicado nesse caso aí, que você está falando, realmente, ou vai vazar, se estiver vazando muito, eu recomendo isso aqui, ó. É um coletor de leite de silicone. Eu peguei qualquer um, gente, peguei o primeiro que tá na internet aqui, tá? Esse coletor de leite, esse aqui é bom. Só que vocês estão em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, a gente tem algumas lojas que conseguem entregar na hora. Durante o atendimento meu, eu precisei ligar, pedir, entregar na hora. A loja materna, por exemplo, não estou fazendo propaganda, não ganhei nada por isso, mas a loja materna é uma loja que todas as vezes que eu precisei, eu pedi, eles entregam, sabe? Esse coletor de leite, às vezes eu estou lá durante a assistência com a família, preciso, eu peço entrega na hora. Então, se você não quiser comprar durante a gestação, deixar para a prática, pode que você consegue aí em Belo Horizonte comprar quase que no mesmo dia. Porque esse coletor de leite, ele é de silicone, e a gente aperta aqui, ó, aqui embaixo, nessa partezinha aqui, a gente aperta, ele forma um vácuo. Aí eu coloco no meu mamilo e aí ele vai coletando leite. Se está esterilizado, eu posso inclusive armazenar esse leite. Não tem problema. Então ele ajuda nesse caso aí da mama vazando, porque é muito comum, tá? Isso que a Dani falou de enquanto você está amamentando em um peito, o outro peito vazar. É muito comum. E aí, outra coisa, se você não quiser recolher esse leite, aí você pode colocar um fraldão embaixo e esse leite vai vazar. Só que dá uma dó, né, gente? Deixar o leite materno vazar. Então, se tá vazando, se tá nessa situação, coleta, guarda, porque você não sabe, você vai precisar de... vou ali fazer unha, rapidinho. E aí eu quero deixar alguém seguro e não vou oferecer leite artificial, o seu leite está congelado ali. Né? Eu vou explicar sobre congelamento, descongelar esse leite materno para vocês, tá? Em outra aula. Então, acho que com certeza, eu considero um bom investimento, tá? Esse coletor de leite. E aí, e ele é mais fácil de higienizar do que a concha, tá? E aí, o que acontece? Porque a concha, ela tem essas partezinhas aqui, ó, que às vezes a gente não consegue higienizar. Então, tem risco da gente contaminar esse leite, porque a gente não faz a higienização eficaz dessa concha. Então, às vezes é um leite que você está armazenando ali que você vai acabar jogando fora. Então, esse recipiente para coletar, ele é próprio para isso, ele é só para isso, ele é fácil de higienizar, então eu considero um bom investimento. E aí a gente não vai usar a concha nesse caso por esses dois motivos que eu trouxe para você. E se eu estou falando de uma fissura, eu preciso do meu peito, da minha mama respirar, e uma coisa que ajuda muito é a fraldinha de pano. Então, uma fraldinha de boca, excelente investimento. Se vocês têm muito, compra, que vocês vão precisar de mais, barato. E a gente dobra em um triângulozinho, vem do triângulo até aqui atrás,
enrola na sua mão, você vai formar realmente uma rosquinha. Existe pronto, tá? Se quiser comprar pronto, tem, mas é na faixa de uns R$60, 2. Com R$60 você compra paninho de boa cabeça, que você usa para um monte de outras coisas, né? Mas fica a critério de cada uma. E aí você coloca aqui, o seu mamilo fica aqui dentro, fica protegido, e quando você faz sutiã, seu mamilo está protegido. Ah, mas meu mamilo é muito comprido, meu mamilo ele é grande. Como é que eu faço, Cecília? Seu mamilo é comprido, é grande? Então você pode fazer com uma meia, porque a meia é mais grossa. Aí seu mamilo fica mais protegido quando você vestir o sutiã, e aí evita desse mamilo encostar no sutiã e protege a sua amamentação, tá? E agora eu vou trazer para vocês, faltam 2, tá, gente? Pra gente acabar. Vou passar um pouquinho só do horário, mas só mais 2 coisas. Um é o absorvente de seio. O absorvente de seio, não é que eu não vou indicar ele para vocês, principalmente nessas situações, igual a Dani falou, minha mama vaza muito. Em situações esporádicas, eu vou na consulta pediátrica, eu vou no obstetra, eu vou sair rapidinho ali na rua. Visualmente, esteticamente, isso faz muita diferença pra gente. Você coloca o absorvente de seio, é quase imperceptível que você está com absorvente de seio. E é desagradável você estar ali, sua blusa vazar, seu vestido sujar e tal. Então, você usa o absorvente de seio para você ir fazer a sua coisa que você precisa na rua. Quando você voltar, você tira e descarta esse absorvente de seio. No dia a dia dentro de casa, você pode usar essa mesma rosquinha e ela vai coletar o leite, seu mamilo fica livre, não tem nada encostando nele. E aí você vai lavar essa rosquinha várias vezes ao dia, tá? Você vai lavar ela toda vez que ela estiver muito cheia. Por que não o absorvente de seio no dia a dia, dentro de casa, ao longo dos dias? Porque ele abafa o seu mamilo. E aí eu tenho risco de desenvolver candidíase mamária. Então, eu não recomendo o absorvente de seio no dia a dia. O absorvente de seio para usos esporádicos. Então, você não vai precisar de ter vários absorventes de seio. Você vai deixar para usar com os esporádicos. Cecília, hoje eu vou fazer vacina, vou fazer o teste do pezinho e eu tenho uma consulta pediátrica. Hoje eu vou ficar umas 4 horas na rua. Então, você vai trocar o absorvente de seio com pelo menos 2 horas de intervalo. Não usa mais que 2 horas, porque o leite materno, ele é vivo. Ele é um ambiente maravilhoso para bactéria, para micro-organismo. Então, você vai ficar muito tempo na rua, sai com o absorvente de seio, leva um na bolsa e troca esse absorvente de seio para que diminua o risco de candidíase mamária. Chegou em casa, você vai tomar seu banho, fazer suas coisas, e aí você deixa sua mama respirar mais livre para a gente diminuir a chance. Então, não é um item que você precisa ter vários. Você vai ter para você usar esporadicamente. Evita usar no dia a dia, por esse motivo que eu estou trazendo para vocês. Me dá 1 minuto, vou só pegar a pomada, porque ela não tá... Achei que ela estava aqui no meio, ela não tá, ela tá na minha outra bolsa, peraí. E agora também é um que é famoso, famosérrimo aí, e que muitos obstetras indicam, e que a gente tem que ter muito cuidado e muita atenção, que é a pomada à base de lanolina, independente da marca, tá, gente? Existem várias marcas no mercado, Milar, Lancinol, existem várias marcas no mercado. Uma pomada dessa, hoje, deve estar em média de R$150, R$160, uma pomada dessa. É cara pra diabo. E prejudica muito a sua amamentação. E eu vou te explicar o porquê. O que acontece? Fala assim, tem ginecologista que fala assim, você passa para proteger o seu mamilo antes do bebê nascer. Acontece o seguinte, a sua mama é cheia de ductozinhos. Lembra que eu falei para vocês, tem as espinhazinhas que vão acontecendo aqui na mama, e elas soltam um sebinho? Então, a gente começa a bloquear a passagem do sebinho para proteger a sua mama, e é igual um cravo no rosto. Tem risco de obstruir, de ter um cravozinho, que é o acúmulo ali de sujeira. Vai acumulando essa sujeira aqui também, e aí eu posso ter obstrução de ductos. E obstrução de ductos é uma complicação da amamentação chatinha demais de tratar. Por quê? Essa pomada, e ela é indicada passar pomada em cima de pomada. Cecília, mas eu lavei. Independente, você não consegue tirar todo o resíduo dela quando seu bebê vai mamar. Ela é extremamente pegajosa. Consegue ver aqui no meu dedo? Ela é extremamente pegajosa. E você passa o seu mamilo, ele fica brilhando, gente. Ele fica brilhando assim mesmo, ó. Brilhando.
Aí o seu bebê vem aqui e ele não consegue fazer a vedação da boquinha. E parece que é imperceptível, mas esse bebê ele vem aqui para mamar, ele escorrega. Aí eu passo e ele começa a escorregar, porque o lábiozinho dele não veda, aí ele não consegue fazer a extração do leite. Ele não consegue segurar essa pega, ele começa a escorregar para a pontinha do mamilo. Você está aprendendo junto com o seu bebê. E aí você não consegue perceber, porque é quase imperceptível. Aí o seu bebê, ao invés de fazer uma boa pega, escorrega. Aí ele vai escorregando, escorregando, escorregando. Aí começa a machucar ainda mais a sua mama, além de diminuir sua produção de leite, porque ele está fazendo extração ineficaz do leite. O leite é produzido durante a mamada, então ele não está mamando como ele deveria. Então, além de obstruir ductos, ela prejudica muito a pega do bebê. Então, não recomendo de forma alguma, nem por exceção. Pomada à base de lanolina. Se está na sua lista de enxoval, pode tirar. E, Cecília, mas minha mão fissurou. O que você recomenda? Você vai passar o próprio leite. Você vai apertar uma gotinha que sai. O leite, ele tem alto poder cicatrizante. Não só na mama, tá, gente? Até nas feridinhas dos meninos. O leite tem alto poder cicatrizante, de verdade. Então, uma gotinha que saiu, você passa e deixa aqui e pronto. Depois, daqui a pouco, aperta de novo. Só que a gente vai corrigir a pega, tá, gente? Porque se esse bebê, se tá doente, se seu peito fissurou, a gente tem que tratar a causa. Não adianta só eu tratar a ferida. Eu tenho que tratar o porquê que causou essa ferida, porque senão ela não vai cicatrizar nunca. Então, é muito importante a gente entender isso e tira realmente da cabeça a pomada, porque não é isso que vai resolver o problema de vocês. É um item caro e totalmente dispensável no seu enxoval. Eu falei que era só mais esse, que esse era o último, mas eu vou fechar com o último, que é importante, que é uma indicação mesmo para vocês. Porque às vezes eu vou coletar leite. Onde que eu vou armazenar esse leite? Cecília, eu armazenei no frasquinho de urina. É muito comum as mães falarem que estão armazenando leite no frasquinho de xixi. Porque o frasquinho de xixi, ele é estéril, só que ele não é BPA free. E aí, quando eu vou descongelar esse leite, eu posso ter contaminação ali das partículas. Então, qual que é a indicação para poder armazenar leite? Frasquinhos, recipientes próprios para poder coletar leite, recipientes próprios para coleta de leite, esses descartáveis, só que esse aqui usou uma vez e acabou. Ou potes de vidro com a tampa de plástico. Então, pode ser esses potes tipo de Nescafé, às vezes, se ele for de vidro e tiver a tampa de plástico, pode. O de azeitona, que tem a tampa de metal, não pode. Mas se você tiver uma tampa de plástico que dá para adaptar, você lava, vai higienizar ele e você pode usar, não tem problema. Ou você compra, na internet vende. Eu acho que está na média de uns R$60, 10 frasquinhos. É uma coisa que você vai ter aí por muito tempo, você vai usar. Se você for voltar a trabalhar, você também tem aí para armazenar. O custo-benefício desse é melhor que esse, porque esse aqui você joga fora, e uma caixa desse aqui é bem mais cara do que esse. Então, eu recomendo, só que esse aqui ocupa muito espaço no congelador, né? Mas, assim, eu acho que é um investimento que esse aqui você vai usar durante muito tempo. Esse aqui jogou fora, mas não tem problema, o que for melhor para vocês, o que for mais viável dentro da realidade de cada uma. Mas quem for armazenar leite por algum motivo, se quiser adquirir o recipiente, então o indicado é ou esses aqui, ou pote de vidro com a tampa de plástico, tá? Sobre coleta, armazenamento do leite, validade, eu vou fazer uma aula para vocês só sobre isso, para vocês ficarem bem tranquilos de como fazer, como descongelar e tudo. Mas como a gente está falando de apetrechos, então eu trouxe apetrechos que vocês não vão precisar e apetrechos extremamente necessários. E eu vou trazer mais um, o último, prometo que é o último, para fechar. Almofada de amamentação. Quem já tem almofada de amamentação? Dani já tem, Josete ainda não, Isabela tem almofada? A almofada de amamentação é um item muito importante para o enxoval de vocês, muito importante para o enxoval de vocês. Só que muita gente não adapta a almofada de amamentação ou porque não sabe usar, ou porque a poltrona de amamentação não ajuda. E aí, se a poltrona de amamentação for muito estreita o assento, a gente não consegue, de fato, apoiar a almofada. Então, eu tenho que pesar. A poltrona de amamentação eu não considero um item indispensável, porque você consegue amamentar em outros lugares. A almofada, ela te dá um apoio independente do lugar que você está. Então, se você for pesar entre as duas coisas, opte, então, pela almofada de amamentação, que é muito mais barata do que uma poltrona.
Ou, se você for comprar, eu quero muito uma poltrona, é super confortável, muito legal, mas então compra uma poltrona que tenha um assento mais largo e evita poltrona de balanço, porque o balanço da poltrona tira a estabilidade e você está aprendendo a amamentar o seu bebê. Então pode ser que aquele balanço tire um pouquinho da estabilidade ali, a hora que você vai posicionar, ajustar a pega desse bebê. Então evite poltrona de balanço e que tenha um assento maior, melhor. E essa almofada de amamentação, ela não pode ser um travesseirinho não, gente. O indicado realmente é uma almofada de boa densidade, mais grossa mesmo, com boa densidade e que te abrace, porque senão é aquelas almofadas assim pequenininha que vem no kit de enxoval, em alguns kits de enxoval vem ela meio que de brinde, e às vezes ela é muito murchinha, muito macinha. Existem almofadas de amamentação de todo preço, tá? Eu sempre trabalhei com uma da Feira Hippie. Eu descobri essa moça da Feira Hippie e eu apaixonei com a almofada dela e eu indico ela para todas as mães. E a última vez que eu fiz orçamento com ela, para uma mãe que eu atendi, se não me engano, ela estava R$60, R$80, alguma coisa assim. Então, não é tão caro. Dependendo aí de como tá para vocês, faz um planejamento para adquirir essa almofada de amamentação, porque não é um item, não é tão cara essa almofada dela. E assim, eu tô te falando que realmente é uma almofada boa, tá? Não é uma almofada ruim. Também não ganhei nada para poder falar dessa almofada dela, porque ela mora lá, é uma senhorinha que faz, mora em Santa Luzia, não sei, alguma coisa assim, só que ela manda pelo filho dela para entregar, agora na pandemia que a Feira Hippie não estava funcionando, aí toda mãe que eu atendia que precisava, ela mandava entregar pelo filho dela, super boazinha, super boa de mexer, e com um preço bem acessível, sabe? Então acho que é um investimento que vale a pena e que vai te ajudar aí a posicionar para sua amamentação. Se você já tem, ótimo, então não preocupa com isso. Se você está pensando em adquirir, acho que é um investimento que vale a pena. Mas existem outras no mercado mais caras, né? E aí fica a critério de vocês. Mas é um investimento que vai ajudar muito vocês na amamentação. Já te falei de um monte de itens que você vai economizar, que você não vai comprar. Então agora foca a sua grana aí do seu enxoval para te direcionar para coisas que vão te apoiar, que vão te ajudar na sua amamentação. E que realmente você gaste o seu dinheiro com coisa útil. Porque você compra tanta coisa no seu enxoval que você nunca vai usar. E que pode prejudicar a sua amamentação. E é muito dinheiro, gente, porque é igual, eu brinquei com vocês na última aula, é igual o casamento. O doce para Cecília custa R$3, o doce para o seu casamento custa 18. É só porque você falou que você vai casar. Com quem está grávida é a mesma coisa. Olha para você, você está grávida, parece que tem que tirar todo o dinheiro que você tem. E aí as coisas vão ficando caras, vão ficando pesadas. E a chegada desse filho, ela pode ser mais leve. O que seu filho precisa é que você esteja preparada para ajudar ele quando ele chegar. Não de todos esses apetrechos, porque se ele tiver uma mãe atenta, segura, ali para ajudar ele, com apoio, o resto, esses apetrechos, eles são de menos. Eles são de menos, porque é totalmente possível nutrir, alimentar o seu bebê sem todos esses apetrechos que eu falei, protegendo a sua amamentação e vão te dar muito mais segurança, porque você não vai ter dúvida da sua capacidade de produzir leite, da sua capacidade de ajudar o seu bebê, e isso vai fazer toda a diferença para o seu puerpério. Então, o intuito dessa aula hoje foi trazer esses apetrechos, mostrar para vocês um pouquinho. Eu espero que quando vocês passem no corredor da Araújo, que a próxima vez vocês olhem com mais atenção para tudo isso. Pode tirar foto, pode me mandar, falar, realmente, bem que você falou, porque é isso mesmo. Fiquem atentos às letrinhas miúdas desses apetrechos dos bicos artificiais e tudo. E se tiver alguma dúvida, vocês podem me mandar e a gente vai conversando. Amanhã a gente tem uma aula um pouco maior para a gente falar mais profundo aí sobre a amamentação. E qualquer dúvida podem me mandar. Estou aí e quarta-feira que vem a gente está aqui de novo. Vocês gostaram de fazer pelo Zoom? Eu gostei porque a gente pode falar, né? Com certeza, e eu posso faladeira. vencer, gente. É ruim demais. Eu fico falando eu pra sou câmera, faladeira. Aí a gente interage um pouquinho mais. Eu também achei melhor. Eu também acho que fica muito melhor, muito mais fácil de ver. Se não quiser ligar a câmera, né, por algum motivo, o chat está aqui do lado, vocês conseguem conversar. Então, acho que a gente consegue interagir. Até para vocês, sabe? Eu acho que a gente forma uma rede também, porque vocês estão vivendo a mesma fase, o mesmo momento, sabe?
Eu falo que eu fiz grandes amigas durante a minha gestação e no meu puerpério, porque a amamentação de madrugada, ela é solitária. E aí, às vezes, você tá lá no WhatsApp com sono, você tá amamentando, você fala assim, tem a fulana que guia o neném também, às vezes você chama no WhatsApp, ela tá acordada também, você troca uma ideia, você conversa. É sério, porque você precisa, gente, de alguém para você falar, para você continuar acordada, para você continuar atenta. Tá acontecendo na casa da Isabela a mesma coisa que tá acontecendo na casa da Dani, não é só comigo. Então, a gente vai criando também essa rede de apoio, que no pós-parto, para vocês, vai ser muito importante. E aqui no Zoom, agora com a câmera aberta, vocês têm a oportunidade de se ver, de formar ali um grupo e realmente de fortalecer tudo isso. Então, assim, eu acho que por aqui vai ser mais gostoso da gente continuar os próximos encontros. Queria testar hoje, saber de vocês, mas eu acho que vai ser melhor por aqui do que pelo YouTube. E eu vou subir para o YouTube, tá gravado, eu vou baixar agora e vou postar no YouTube aí, para quem não conseguiu assistir ao vivo. Tá bom? Então, Obrigada, Cecília. Até a próxima. Até. Tchau. Só uma pergunta, Cecília. Pode fazer, claro. Então, antes do bebê nascer, não precisa passar nada na mama. Nada. Pode acreditar, nada. Ah, nem o sol. O sol, ele não vai trazer prejuízo agora, né? Antes do seu bebê nascer. Só que não tem comprovação científica nenhuma. Se você quer tomar e está seguro em relação a isso, pode tomar, não tem problema. Só que não tem comprovação que ele vai te trazer benefício. Quando tem fissura, aí a gente hoje em dia não recomenda mais o sol, porque a gente precisa de umidade para aquela ferida cicatrizar. Pode parecer que não é uma ferida, porque é na mama, mas é uma ferida, né? Num grau menor, num espaço menor. E ela precisa de umidade, e o sol seca demais. Mas na gestação, eu não tenho fissura nem nada, eu quero tomar o sol, não tem problema, só que ele não tem comprovação científica. Mas tudo bem, se quiser tomar também, mal não vai te fazer durante a gestação. Fora isso, nada mais, não precisa passar bucha, não precisa passar pomada, não precisa de concha, não precisa de nada, porque o seu mamilo, ele já está se preparando para isso. Sua mama cresce de tamanho um pouquinho, a sua auréola fica mais escura, aparecem as espinhazinhas aqui na sua auréola, isso solta um sebinho para poder lubrificar a sua mama e que vai ajudar o seu bebê. Então, se você vem com bucha, vem com toalha, vem com limão, eu falo limão porque a minha ginecologista, nem ela, né, a que fez meu pré-natal, não é minha ginecologista. Hã? Eles mandam passar um monte de coisa. Manda. Real. Até hoje manda. Eu tenho uma mãe que eu acompanho, que ela tá com 18 semanas. Ela foi e falou assim, eu fiz a consulta dela logo quando ela engravidou, aí ela foi e me mandou assim, nossa, você acredita que hoje o obstetra me mandou passar a bucha? Aí eu falei com ele que da amamentação ele não precisava te falar nada não, que eu já tenho uma consultora. Eu falei isso. Aí deixa, o povo recomenda ainda, mas aí você entende o porquê que não passa a bucha. Porque como tem os sebinhozinhos, as espinhazinhas, né, que são os tubérculozinhos, se você passa a bucha, além de deixar sua mama sensível, você tira essa proteção natural. Então, por isso que você não passa nada. Nada. Se tiver mais dúvida, pode perguntar. Tranquilo. Então, um beijo para vocês e até amanhã ou semana que vem. Até amanhã. Até a próxima, meninas. Tchau. Tchauzinho, beijo. Obrigada, tchau. Obrigada a vocês. Aqui, peraí. Vocês estão aí? Deixa eu tirar uma foto, pode? Tô. Vamos lá, não saí ainda. Deixa eu tirar aqui, peraí. Precisa amarrotar a cara, né? Tirei, ó. Tirei. Vou postar lá no meu Instagram. Então tá. Tchauzinho, gente. Tchau, até a gente. próxima. Tchauzinho, até. Aqui, amanhã, quem tiver, chama a rede de apoio, tá? De vocês. Chama quem tiver com vocês. Eu vou mandar lá no grupo. Vou escrever lá no grupo. Tá. Beijo.